Irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, vem nos recordar que a nossa vocação é uma vocação universal, uma vocação que não se limita às fronteiras daqueles que nós conhecemos, com quem convivemos, mas começa aí. Como Jesus, ao iniciar a sua missão, quis demonstrar para o povo de Israel que a vocação que eles precisavam viver precisava ir além do seu povo, raça, do seu povo, ali daquele território. Era preciso, de fato, ir ao encontro das nações, para que se cumprisse também esta palavra, essa profecia de Zacarias: rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. O povo que Deus quer é um povo que não está limitado a uma raça, a uma nação. Ele vem para estar no nosso meio, onde todos são chamados a esta maravilhosa família, a família de Deus. Então reza comigo: obrigado, Senhor, porque me escolhestes para pertencer à tua família, ao teu povo, feito de muitos povos, raças e nações. Mas para pertencer a esta família do Senhor, nós precisamos muito da graça dele. Diariamente, hoje, precisamos da ação do Espírito Santo em nós e nos nossos relacionamentos, a partir do nosso relacionamento com o próprio Deus. Nós precisamos que Ele nos ajude. Porque para o antigo Israel, bastava nascer entre eles para ser considerado já membro do povo de Deus. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Jesus que se fez judeu, nasceu ali, traz na sua boa nova uma mensagem muito desafiante, porque ultrapassa aqueles laços de sangue, de raça. O Evangelho de hoje nos ajuda a compreender. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Aqueles que têm os mesmos laços de sangue, a Virgem Maria e os familiares de Jesus, primos e etc. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Aqueles que estavam ali ouvindo a ele. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, esse é minha irmã e minha mãe. Vamos repetir? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então não basta ter os mesmos laços de sangue, pertencer a uma mesma raça, ter uma mesma língua, um mesmo povo. Para Jesus, para pertencer a esta família nova que Ele estabeleceu, onde Ele é o centro, é preciso entrar nessa dinâmica, nesse relacionamento de amor e obediência que Ele tinha
e sempre terá com o Pai. O Senhor que fez da vontade do Pai o seu alimento. O Papa Bento XVI escreveu esse livro Jesus de Nazaré, e no primeiro volume, são 3 obras, né? Ele faz um comentário muito interessante sobre essa passagem também que acabamos de ouvir. Na página 112. É curtinho, eu leio rápido. Falando sobre esta missão universal de anunciar a boa nova a todos os povos. O veículo desta universalização é a nova família. É por meio dessa nova família que Cristo veio estabelecer que a boa nova chegará às nações. O veículo desta universalização é a nova família, a qual tem como seu pressuposto a comunhão com Jesus e a comunhão com a vontade de Deus. A comunhão com quem? Com Jesus e com a vontade de Deus. Sem isto não há a nova família que Cristo veio estabelecer. Sem isto não tem como pertencer a esta nova família. É um pressuposto, é básico, é essencial. Na verdade, o eu de Jesus está aí agora, precisamente não como um voluntarioso eu, que tudo centra à sua volta. Quem cumpre a vontade de meu Pai, esse é para mim meu irmão e minha irmã e minha mãe. O eu de Jesus corporiza a comunhão de vontade do Filho com o Pai. Ele é o nosso modelo supremo de obediência ao Pai. É um eu que escuta e que obedece. A comunhão com Ele é a comunhão do Filho com o Pai, demonstrada num novo e mais elevado plano como 4º mandamento. O eu de Jesus corporiza, representa, comunica essa escuta e obediência ao Pai. Precisamos pedir, repito, constantemente a ação do Espírito Santo, para que nós, batizados, nós que de modo sacramental já pertencemos a esta nova família, só que não basta ser batizado para viver esse ser discípulo e missionário, para contribuirmos para que a boa nova, a partir dos mais próximos, chegue cada vez mais longe, através do nosso testemunho. É preciso ouvir, é preciso obedecer a palavra do Senhor. Mas, Padre, dentro de mim há tantos pensamentos, tantos sentimentos, tantas realidades que não vão ao encontro dessa vivência, dessa obediência. É verdade. Depois que o pecado original entrou no mundo, nós ficamos tendidos à rebeldia. Mas, meu irmão, minha irmã, mais do que as consequências do pecado que entrou no mundo, são as consequências de Deus que entrou no mundo através do seu Filho, estabelecendo esta nova família. Ele não só falou que é preciso ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor, Ele o fez. E Ele não somente deu um exemplo, Ele garantiu a sua ajuda. Sem mim, nada podeis fazer. Então diga para a pessoa que está aí do seu lado, é possível sermos membros desta nova família, com uma missão que vai além fronteiras. Nós vamos ouvindo cada vez mais notícias, e depois da Copa, né? É o que mais vamos ouvindo. Notícias de guerras, de conflitos, de povos sendo mortos, como aquela triste notícia da Argélia. Um grupo
extremista, querendo impor uma lei em nome até da religiosidade, matando o seu próprio povo. Só no primeiro semestre, na Argélia, já morreram assassinados cerca de 2.000 pessoas. De onde nascem esses grupos extremistas? De corações que vão cedendo a extremos. Corações que antes de construírem muros da vergonha entre povos que acreditam no mesmo Deus, no mesmo Pai do céu, vão construindo muros aqui dentro. Quando alguém nos decepciona, quando alguém nos ofende, nos trai, o quanto que essa tendência nossa ao mal tende a se extremar também, porque nós confiávamos muito naquela pessoa. Pelo que ela fez, acabou a nossa confiança, chegou ao zero. Mas a tendência ao extremo não quer que a gente reconstrua então esta confiança, talvez com mais realismo, sem tanta ingenuidade, porque às vezes nós colocamos uns nos outros uma confiança que só Jesus merece. Depois vem uma decepção total, que nos arrasa. Mas quem disse para confiar nas pessoas plenamente? Meu irmão, minha irmã. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos, o padre, quem quer que seja, não merece a sua confiança plena. Coloca só em Jesus. Só Jesus merece a nossa confiança plena. Uns e outros precisam da nossa confiança. Não tem relacionamento de amor sem confiança. Então, quando a pessoa nos decepciona, o que o extremo nos chama a fazer? Ah, a pessoa me decepcionou. Ah, me traiu. Confiei plenamente nela. E agora olha o que aconteceu. E a tentação também quer que nós alimentemos entre nós a indiferença. É o modo de alimentar a desconfiança. Uma coisa é confiar plenamente. Não faça isso. Só com Deus. Outra coisa é, uma vez decepcionados e feridos, irmos alimentando pela indiferença a desconfiança. Aí vai se criando um muro dentro de nós. Somente quem escuta a vontade de Deus e quer colocá-la em prática com a ajuda do Espírito Santo, vai destruir esse muro. Se já começou a ser construído, vai renunciar a este muro, vai destruir e vai fazer do material não um muro, mas uma ponte para um relacionamento, repito, sem ingenuidades, como se você fosse uma pessoa santa e a pessoa já fosse santa. Não vale a pena se iludir. A pessoa é chamada a ser santa e você igualmente. E eu preciso ajudar que a pessoa também, com o meu testemunho, caminhe para a santidade. Então perdoe. Todo mundo quer a paz. Todo mundo fala de paz. Mas não existe paz verdadeira sem reconciliação. Já dizia São João Paulo II. Não se chega à paz sem a reconciliação. E a reconciliação começa aqui dentro, meu irmão. Começa aí dentro. Porque o coração ferido está aí, está aqui. Nós não podemos mais alimentar em nós a indiferença para com aqueles que nos feriram. PHN. Por hoje não vou alimentar a indiferença. Por hoje, com a graça de Deus, eu vou obedecer ao Pai do céu. Porque crer no mesmo Deus, mesmo tendo religiões diferentes, não é suficiente para viver a paz. Nem no Médio Oriente, nem na Europa, nem nas Américas, nem no Brasil.
nem na sua casa, em nenhum lugar. Crer que Deus existe, crer que Deus é Pai, não basta. Mas Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, que ouvindo, eis minha família e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, faz, realiza. Quem é que consegue, sem a graça do Espírito Santo, fazer a vontade do Pai? É obra do Espírito Santo em nós. Por isso que a Virgem Maria, hoje sob o título de Nossa Senhora do Carmo, é um grande modelo para nós. Não é maior do que Jesus Cristo, mas é um grande modelo. Ela não ficou em nada ferida com essas palavras do Senhor, ao apontar, dizendo... Jesus perguntou, quem é minha mãe, meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse então... Claro que Nossa Senhora não ficou em nada ferida. Pelo contrário, Jesus também estava dizendo dela. E estava dizendo de todos aqueles que, com a ajuda do Espírito Santo, colocam em prática a palavra do Pai, como Ele colocou. E como Ele quer ajudar hoje, a mim e a você, colocar. Quando Nossa Senhora apareceu para São Simão Stock, no século XII, apareceu numa situação de conflitos, de mortes, de violências, apresentando então o escapulário, como uma veste mariana, mas também como um chamado à conversão e à santidade de vida. Escapulário, ou qualquer outro objeto religioso, sem a compreensão de que é um sinal a nos lembrar que somos chamados a pertencermos, na prática, dessa nova família de Cristo. Para isso, conversão e busca de santidade. Sem isto, se torna o que um escapulário? Mais um amuleto. Mais uma coisa que, ao invés de ajudar, nos atrapalha. Porque quando alguém assume amuletos, a pessoa está pondo a pouca fé que tem em algo que não é Deus. A pouca fé que tem em algo que não merece a confiança plena. Quem é que merece a confiança plena? Quem é que nunca vai decepcionar a mim e a você? Quem é que, quando alguém te decepcionar, estará ali pertinho do seu coração para ajudar a perdoar e a curar o seu coração? E a não construir um muro de vergonha, a não enviar mísseis de um lado e do outro para destruir o irmão que também é filho de Deus? Quem é que vai ajudar a mim e a você a não ceder aos extremos que o nosso pensamento, sentimentos, o nosso coração é tendido todos os dias? Quem é? Então fique em pé. E porque é Deus, com a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, coloca aí a mão no seu coração e vai pedindo o Espírito Santo por intercessão da Virgem do Carmo. Porque a Senhora sabe, Mãe do Céu, como que o nosso coração está tendido aos extremos, à indiferença, a nos vingarmos uns dos outros, a sermos pessoas frias para com aqueles que foram frios para conosco. Mãe do Céu, intercede, pede o Espírito Santo para nós hoje e sempre, porque queremos ouvir, queremos colocar em prática a palavra do Senhor, queremos ser membros vivos da igreja, queremos ser um povo missionário. Virgem Maria, intercede. Virgem do Carmo, rogai pela família carmelita, mas rogai por toda a família igreja, toda a família de Cristo. Nós queremos, a exemplo dele e com a ajuda dele, no poder do Espírito Santo dele, semearmos a verdadeira paz. Então vem, Espírito Santo, vem por intercessão do coração imaculado da Virgem Maria.
a Virgem do Carmo. Cantemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!